Agora a gente passa para a terceira parte do programa. Justamente agora, cada candidato vai fazer uma pergunta para o outro candidato, para um dos candidatos, tema livre, né? Então vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu só peço, né, que não seja religião, coisa pessoal, para que a gente mantenha o padrão que chegou até aqui no debate, né? Vamos lá então, vamos sortear quem vai fazer o primeiro a fazer a pergunta. Fernando Cunha vai fazer a pergunta para Gustavo Pimenta. Gustavo, nós temos em Olímpia 1.300 funcionários públicos na ativa. Com os aposentados, nós chegamos a 2.500 profissionais que recebem da prefeitura. A lei federal vigente em função da Covid estabeleceu que fica proibido o aumento dos servidores para o próximo ano. Por outro lado, a reforma da Previdência impõe que seja feito um aumento do recolhimento da Previdência dos funcionários públicos de 11% para 14%, 3% a mais dos funcionários. O que você pensa sobre isso? O que você encaminharia para os funcionários públicos frente a esse congelamento de salário e aumento da contribuição previdenciária? Gustavo Pimenta, direito a 3 minutos para a sua resposta. Falando em relação à Previdência, eu tenho uns dados aqui, tá? Que é a nossa lei orgânica, que é o nosso orçamento. E o nosso orçamento de 2019, ele é de 277 milhões. Eu não vou falar os fracionados. Aonde 198 milhões, a gente é o orçamento fiscal, vamos dizer, né? E 79 milhões é o orçamento da Seguridade Social. Eu vejo hoje que a Seguridade Social, vamos assim dizer, a previdência do funcionário público, além de ter um aumento que agora o prefeito colocou, o caixa está muito tranquilo, tá? Isso veio de um trabalho de longos anos, desde a administração do ex-prefeito Carneiro até os dias de hoje. Então, o funcionalismo público pode ficar tranquilo que dinheiro para os próximos anos tem. A questão é a seguinte: a forma como está sendo trabalhado esse fundo, que ano a ano ele vem crescendo. Agora, é óbvio que se tiver que aumentar essa arrecadação, vai dar mais tranquilidade a esse funcionalismo. E nós vamos sim ter uma redução no nosso orçamento. E o prefeito tem que estar preparado para administrar essa situação. Eu passei por 8 anos na prefeitura, fui vice-prefeito, tive contato principalmente com o então secretário de Finanças na época e quem cuidava da Previdência, né? Então, estou preparado sim para equacionar de uma forma tranquila, para a gente atender nossos objetivos do orçamento que vem do ano que vem, tá? E também essa fatia que vai ser destinado à Seguridade Social. Bom, Fernando Cunha, 1 minuto e meio para a réplica. Bom, o funcionário público de Olímpia e olimpienses. Aqui em Olímpia nós já fizemos a reforma da Previdência. A situação das aposentadorias, como o candidato Gustavo disse, aqui em Olímpia hoje é absolutamente segura. Vem sendo construída desde o prefeito Carneiro. Nós temos hoje mais de 150 milhões aplicados, bem aplicados, é um patrimônio do funcionário público. Isso assegura o que se fala em equilíbrio atuarial, quer dizer, quem se aposentar tem recursos para receber, nós não precisaríamos. Mas tem uma lei federal que obriga o município a aumentar de 11% para 14% o recolhimento do funcionário. E aí vem a outra lei que não deixa aumentar os salários. Eu
candidato a prefeito, vou recompensar os funcionários, essa é a minha proposta. Se tiver que colocar 1% a mais, 3% a mais, vamos escalonar ano a ano e dar aumento real para repor o seu salário. Você não vai irá perder nada. Vou mandar para a Câmara Municipal e a Câmara votará, eu tenho certeza, para que o funcionário tenha o equilíbrio que já existe sem perder seu salário. Gustavo Pimenta, 1 minuto e meio para a sua tréplica. Como eu disse e aqui coloco, eu acho que nessa questão dos aposentados, do funcionário público, eles têm que ficar tranquilos, sim. Agora, a questão de nós estarmos valorizando as atividades, capacitando esse funcionário público, nós precisamos de uma forma urgente fazer isso. Nós precisamos motivar o funcionário público. Nós sabemos que esse funcionário público, tanto da Prodem como do Daemon, ele sofre uma pressão social. Ele chega na casa dele, o vizinho sabe que ele é funcionário público, vai, independente do setor que ele trabalha. Pô, fala lá na prefeitura para arrumar esse buraco, ó, fala na prefeitura para pegar esse galho. Então, essa pressão, os nossos funcionários públicos sofrem. E a gente tem que compreender e entender isso. Fazer com que eles vistam, sim, da forma como vem vestindo, a camisa do município. E eu tenho certeza que mesmo nessa mudança dessa lei federal, essa tranquilidade ainda vai permanecer. Eles têm sim o direito de estar recebendo, não há pandemia, epidemia alguma que vai deixar de estar recebendo salário. Eu acho que essa é a maior preocupação nesse momento em que o Brasil inteiro está passando por essa insegurança econômica. Bom, agora vamos sortear o segundo candidato a fazer a pergunta livre. Gustavo Pimenta, você, coloca de novo esses dois, você vai ter que fazer uma pergunta, tema livre, para o candidato William Zanoli. Candidato William Zanoli, qual a sua proposta? Nós falamos aqui em relação ao meio ambiente, mas qual é a sua proposta para resolver o problema da água e resolver esse problema de restauração do Daemo? O que você tem no seu plano de governo em relação a isso? Bom, eu acho que é quase que um absurdo você morar numa cidade turística, dependente de um parque termal, assentada em cima do maior aquífero da América Latina, que é o Guarani, que recebe 2 milhões de turistas que vêm se banhar numa das águas mais límpidas do planeta, e a população carente que mora na periferia tem que tomar banho de água suja. A senhora que trabalha o dia inteiro, a doméstica, a dona de casa, chega em casa, às vezes não tem como fazer a alimentação da família, porque não foi resolvido o problema do abastecimento de água. Nós temos aqui um sistema de abastecimento de água que foi criado pelo Dr. Jerônimo de Almeida, quando ele era interventor, há milhões de anos atrás. O Rio Grande era filhote ainda, sabe? Então, eu vejo que o Daemo ele precisa passar por uma reestruturação geral, no sentido de ser mais técnico e de ser mais preocupado com determinadas coisas que é a necessidade premente, não só das pessoas carentes, mas de todo mundo. A água é algo vital à nossa vida. Eu acho que o Daemo, assim como grande parte da administração pública, é sobrecarregado de cabides de emprego. Eu acho que uma das primeiras grandezas do homem público é resolver essas questões, é atuar como administrador, como gerenciador, como gestor, tomar pé da situação e modernizar os instrumentos que aquela autarquia tem, no sentido
dela prestar um serviço muito mais eficiente, muito mais rápido. É inconcebível que algo que foi construído pelo Dr. Jerônimo de Almeida há séculos atrás, no tempo que Olímpia ia até a beira do Rio Grande, ainda continue atuando da mesma maneira e com a mesma forma, sem eficácia nenhuma. O rio, ele se transformou num riachinho com um pinguinho de água e continua abastecendo a cidade, e a gente percebe que o nível de preocupação com a recuperação daquele rio é zero. E da mesma maneira, nós vemos que o Daemo se construiu um prédio belíssimo, gigantesco, mas você não vê em falar na capacitação de quem atua no Daemo e muito menos na forma de gerenciamento levado a efeito por quem é capaz e conhece a profundo a questão da água. Já deu tempo. Bom, agora a réplica do Gustavo Pimenta. Estou lembrando o seguinte, as pessoas, o prefeito, por exemplo, pode ter ficado com intenção de falar sobre o próprio tema que foi discutido. Eu lembro a vocês que nós vamos ter 1 minuto e meio, após essa rodada, 1 minuto e meio, vocês vão anotando aí o que vocês querem falar, porque vocês vão ter 1 minuto e meio para se despedir, e aí vocês podem falar o que quiser. Então, Gustavo, a sua réplica. Eu não vejo o Daemo como um cabide de emprego, não. Os funcionários ali são concursados, são capacitados. O que pode ocorrer em relação ao Daemo são a contratação de empresas terceirizadas. Mas eu vejo o Daemo como a menina dos olhos de ouro, né? Que de todo município queria ter, né? Que todo município queria ter. Nós precisamos sim reestruturar o Daemo. Nós sabemos dessa lei que não pode haver o concurso, mas a gente pode estar capacitando. Eu não vou privatizar o Daemo, vou sim investir, porque essa água ela tem que ficar sob o controle do poder público, né? Essa é a minha intenção, essa é a minha proposta de governo, revitalizar, motivar os funcionários que ali estão. Zanoli, a tréplica. Bom, há muitos anos atrás, aqui na cidade de Olímpia, tentaram privatizar o Daemo. E fui eu que fiz uma campanha chamada O Daemo é Nosso, exatamente para combater a ideia da privatização do Daemo. Porque nós entendemos o Daemo como rentável, entendemos também que o Daemo poderia ser melhor, e quando eu me refiro a cabide de emprego, é o poder público suportar aquilo que o empresário não suporta, gente que não trabalha. O Daemo, assim como outras autarquias e como outras instituições municipais, ela tem que dar condições para que essas pessoas sejam bem formadas e elas trabalhem produzindo aquilo que ela deveria produzir na iniciativa privada, porque o Daemo é como se for uma empresa privada, tá? A começar por aí. Portanto, quando eu coloco essa crítica, e não generalizo, porque existem muitas pessoas lá que dão o melhor de si, mas não são reconhecidas, nós vamos reconhecer quem tem valor dentro do Daemo. Bom, agora a última pergunta, o próprio William Zanoli que vai ter que fazer para o candidato Fernando Cunha. Você quer? Tem a tréplica, tá certo. Tréplica. Quem está fazendo a pergunta sou eu. Não, querido, mas você fez a pergunta para o William Zanoli. E agora eu não vou perguntar para o prefeito ou não preciso? Não, é uma pergunta só cada um. Agora o Zanoli. O Fernando fez uma pergunta para você. Sim. Certo? Você fez uma pergunta para o Zanoli. Agora o Zanoli vai fazer uma pergunta. É uma só no final. Sim, e aí, depois dessa rodada, vocês têm 1 minuto e meio para as considerações finais e termina o debate. Marca tudo que você quiser responder que não ficou respondido para não ficar, para que os seus eleitores ficarem sem a resposta sua. Então vamos lá. William Zanoli, Fernando Cunha. É com você agora, né? Gente, eu vou ter que acordar o Pimenta aqui. Eu que pergunto para você. Está preparado? 1 minuto. Cunha? Qual é o tema? Vamos lá. É livre? É tema livre, É tema livre. Ô, Fernando Cunha, eu vou te fazer uma pergunta boa para você, Fernando Cunha. É o seguinte, ô Fernando Cunha. Você
Se você estiver procurando o papel para fazer Não. a pergunta, a gente breca lá, não tem problema. Não, já está aqui, esquenta a cabeça não. Você vai ser reeleito. Há 4 anos atrás você sabia que você poderia participar de uma reeleição, tá certo? O senhor, segundo a população, diz, o senhor não se preocupou com a população carente durante 4 anos. Eu gostaria de saber do senhor o que essa população carente tem para votar para o senhor, se ela considerar que o senhor não vai mais precisar dos votos dele na próxima eleição, visto que não vai poder se reeleger. Fernando Cunha, 3 minutos. Meus amigos de Olímpia, ninguém tem eleição ganha. Ninguém ganhou, ninguém vai ser prefeito. Depende de você. Cada um de vocês vai dar um voto e vai decidir. O prefeito vocês vão escolher. Fiz uma administração humanizada. Uma administração que, em primeiro lugar, cuidou da saúde. Nós recuperamos a Santa Casa. Prefeito que é político ou que não liga para o povo, não gastaria na saúde, ficaria fazendo obras. Nós fizemos na saúde 5 milhões por mês. A Santa Casa estava falida. Nós reabrimos a UTI, nós reformamos o centro cirúrgico, que estava um caco, fizemos leitos para o SUS, dignos da população de Olímpia. Isso é administrar para o povo, isso é ser humano. Eu sou engenheiro, sou um gerente, mas sou religioso, sou humano, fiz isso. Eu fiz a troca de toda a frota de ambulância de Olímpia. Para quê? Para atender você, para atender o povo de Olímpia. Eu distribuí 500 escrituras para o pessoal do antigo Pedregal, do Boa Esperança. 30, 40 anos esperando aquilo. Isso é gente que está preocupada com o povo. Eu humanizei. Quando eu coloco uma barraca, uma tenda na frente da Caixa Econômica Federal, foi porque eu me preocupei com aquelas pessoas que estavam lá no sol. Poucas cidades desse estado ou desse país fizeram isso. Faço isso consciente, faço por você. Nós temos um treinamento permanente para o acolhimento das nossas instalações municipais, seja na UPA, nas UBS, mas é um trabalho constante de treinar os nossos funcionários. Da minha parte, os recursos da prefeitura, eu escolhi bem onde colocar. Coloquei na climatização, coloquei ar-condicionado nas salas de aula das crianças, dos seus filhos. Isso sim é ser humanizado. Nós tínhamos na assistência social 40 mil atendimentos, passamos para 100 mil atendimentos por ano. Veio a Covid. Nós distribuímos 500 cestas básicas, passamos a distribuir 5 mil cestas básicas por mês. Isso é tratamento humano para a população. Obra é quem, sabe, constrói viadutos, fica fazendo um monte de coisa por aqui. Eu sou cobrado. Eu comecei a fazer nos bairros. O que fiz no turismo era da instância turística, verba para o turismo, porque dinheiro da prefeitura foi para a população, foi para a saúde, foi para a assistência social, foi para a educação. Foi isso que nós fizemos, Ilha. William Zanoli, réplica, 1 minuto e meio. Fernando, mas nós andamos pelos bairros, nós ouvimos a população e nós não ouvimos isso. Então nós fomos, por exemplo, tem um centro que foi inaugurado recentemente, no Jardim Luiza, que é um bairro carente, que está lá abandonado, está lá as moscas, não tem funcionário, não funciona, e não se justifica que aquilo esteja abandonado. Nós fomos, por exemplo, lá no Santa Fé, na São José, chega lá, é uma reclamação frequente. Primeiro lugar, eles acham que o senhor é fantasma, que parece, é o meteoro Halley, que só aparece de 4 em 4 anos, né? Que eles não viram o senhor nos últimos anos por lá. E lá a água é suja, há um abandono lá na questão do asfalto, de tudo, não há o mínimo de lazer, não há coisíssima nenhuma. Isso é uma queixa da população. Eles é quem dizem que o senhor não atuou fortemente em favor dos desassistidos e da população carente. A réplica, 1 minuto e meio. Bom, eu tenho andado pelas ruas. O prefeito tem que trabalhar.
O prefeito é o gerente da cidade. Se ele não trabalhar, não tem quem dirija a cidade. A cidade está limpa, a cidade está arrumada. Se você precisar de saúde, você encontra na Prefeitura de Olímpia exame, remédio, assistência psiquiátrica. Nós fizemos isso. Na Covid, Olímpia esteve amparada por uma prefeitura presente. Eu asfaltei, comecei a tirar o paralelepípedo da São José. Isso que está fechado no Jardim Luiza é uma obra mal feita, que começou a cair, está interditado, não pode entrar ninguém lá. E nós estamos processando a construtora que fez aquilo, que disse que faliu. Eu sou responsável, eu sou um gerente responsável, mas consequente com vocês, consequente fazendo as obras que vocês estão vendo. Essa pista de caminhada lá perto do Morada Verde, as 2 creches que eu fiz, isso tudo é porque eu faço por vocês, faço pelo povo de Olímpia, mas não fico jogando a conversa fora, não fico em propagandas virtuais. Eu trabalho, e trabalho muito. Olímpia hoje é uma cidade exemplar da nossa região. Olímpia é invejada pela qualidade de vida que a gente oferece aqui para a nossa população. Isso é de um prefeito capaz, trabalhador, honesto, humano e que trabalha pelo povo. William Zanoli, 1 minuto e meio para a tréplica. Bom, eu, assim, na dúvida não vou ficar com o réu. Eu tenho andado pelas ruas e o que eu tenho sentido é queixa em relação à saúde, atendimento na UPA, que deu uma melhoradinha agora, eu acho que até em razão da pandemia, né? E nós temos visto também muitas críticas em relação à assistência social e a questão da estrutura básica, né? Os bairros estão, alguns, extremamente abandonados. Então, eu vejo que algumas das críticas, elas são procedentes. Eu não nego que houve alguns avanços, porque não é a proposta da gente ser injusto com ninguém. Mas eu não vejo, infelizmente, Fernando Cunha, que você tenha avançado nesses 4 anos na direção do social e não consigo compreender que a população mais pobre dessa cidade possa reelegê-lo de novo em razão da sua falta de compromisso com a população mais carente. Isso eu não vejo. Bom, gente, a gente encerrou aqui essa parte, então, do debate e vamos... Para encerrar o debate, agora 1 minuto e meio para cada candidato fazer as suas considerações finais. E aí, aqueles que anotaram, que ficou em dúvida, né, aproveite esse 1 minuto e meio para esclarecer os seus eleitores. Vamos lá? Bruna, vamos tirar quem vai fazer primeiro as considerações finais. Gustavo Pimenta. Hein? Não, não pode. É proibido por lei. Ah, tá. Quero aqui agradecer a presença de todos, aos nossos colegas que vieram aqui, que encararam esse debate com propostas, cada um com o seu perfil, e lamentar porque isso poderia ter sido mais atrativo e poderia ter sido mais leal com a sociedade de Olímpia. Nós sabemos que nesse momento está finalizando a nossa campanha, a eleição está aí, e esse grupo que não tem coragem de aparecer no debate fica promovendo o ódio. Eu falo porque uma candidata do meu grupo foi atacada por esse grupo, foi exposta, e não é essa forma que a gente tem que fazer política. A gente tem que fazer política incansavelmente na discussão. Quem não tem proposta, quem não tem maturidade para encarar a população, não merece a confiança do eleitor. E covardemente fica me acusando de conchavo. A minha candidatura foi preparada, foi trabalhada, e hoje é uma realidade a qual eu ofereço à população de Olímpia. Gustavo Pimenta é a melhor opção. Não pode. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Bom, agora, vamos lá. Bom, não podia, mas já pôde.
Fernando Cunha, agora as considerações finais, 1 minuto e meio. Mais uma vez, parabéns aos organizadores, à imprensa de Olímpia. Procurei, com toda transparência, responder, com todo respeito aos nossos demais candidatos que estão aqui, que merecem o respeito pela oportunidade, pela coragem deles de se expor aqui, como todo candidato deve fazer. Queria dizer a vocês, por outro lado, que é o seguinte: falar é fácil, discursar é fácil. Discurso na internet, então, é a maior facilidade do mundo. Quero ver fazer. Eu fui testado 4 anos. Vocês são os juízes que vão julgar. Para o bem de Olímpia, são 4 anos pela frente. Vocês sabem o que tem na mão. Tem um prefeito que fez o que fez, está aí de novo se candidatando. Tivemos crises, outras virão, tivemos a Covid. Peço até uma oração por Niquinha a todos vocês, um amigo nosso, né, que nesse momento a família tenha o nosso conforto, e quero dizer a vocês, vamos passar isso. Olímpia tem um futuro brilhante. Se eu puder, vou ajudar a Olímpia como vocação. Eu não quero nada de Olímpia, a não ser o respeito que eu tenho tido. Eu recebi uma delegação de vocês para ser prefeito. Espero ter correspondido a isso que vocês me deram. Se eu tiver oportunidade de ter essa consideração de vocês, vocês podem ter certeza, eu vou retribuir a vocês com muito trabalho, trabalho honesto, para vocês, para a nossa cidade e para a nossa população. Muito William obrigado. Zanoli, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Bom, eu gostaria de ser grato a todos que compareceram e a todos que acompanharam, né, através das emissoras de rádio, do blog, dos blogs, e dizer que respeito é isso. Eu tenho diferenças políticas com o Fernando, com o Pimenta, por isso não voto neles, e tenho diferenças políticas também com o Fernando, com esse garoto que está aí, que fugiu do debate, e fui muito atacado nas redes sociais, e quero dizer que esse garoto, ele fez campanha para o Fernando Cunha, e o Pimenta aqui foi vereador juntamente com o Fernando Cunha. E eu me diferencio deles exatamente porque eu nunca estive do lado deles politicamente. Mas eu respeito e acho uma covardia, uma indignidade você lançar dúvidas sobre pessoas, por maior que seja a diferença que você tenha com alguém, você não pode operar de forma tão desonesta. Você não pode ser tão infantil. Por isso eu digo à população, façam a sua opção, mas lembre-se, não coloque uma criança imatura, sem condições sequer de participar no debate, na condução de uma cidade. Se pergunte, se ele tem medo do Pimenta, do Fernando, como é que ele vai conversar com o ministro e pedir verba? Com o governador?